Está começando agora mais um vídeo no canal do Biro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Corinthians 0, Internacional 1. Esse jogo foi realizado na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, onde era um jogo muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians vinha de vários resultados não satisfatórios, né? Muita gente estava falando que esse jogo ia ser determinante para a permanência ou não do Dorival Júnior como técnico do Corinthians. Acontece que eu não sei se já saiu a notícia, se o técnico ainda vai permanecer ou se vai cair, porque eu tô gravando esse vídeo na hora que o jogo acabou. Bom, esse jogo era muito importante para o Corinthians porque vinha de resultados não satisfatórios, de desempenhos, não só resultado, mas desempenhos ruins também. E que jogo, né? Que jogo, meus amigos. Que jogo ruim, assim, que foi o jogo de hoje, né? Nesse momento que eu tô gravando. Eu acredito que tá entre os top 3 piores jogos do Corinthians do ano. Foi um time quase titular ali no lugar do Memphis. O Dorival acabou optando pelo Jess Lingard, né? O novo jogador do Corinthians. E na lateral esquerda, o Bidu tava machucado. O Bidu tava suspenso, na verdade. E o Anrileri entrou ali no lugar. Bom, mas esse jogo foi um jogo muito amarrado. Aonde, abrindo um parênteses aqui já para falar do juiz, né? Eu não gosto tanto de falar de arbitragem. Não teve nenhum erro muito... Não teve nenhum erro assim gigante na arbitragem, nenhum roubo, né? Só que ficou um jogo muito ruim. O jogo já era ruim tecnicamente. Só que, na minha opinião, piorou por conta do árbitro. O árbitro, ele parava toda hora. Qualquer falta ele marcava. A bola não conseguia rolar. Os jogadores faziam falta. Qualquer empurrão era falta ali. Na hora da cobrança de escanteio, o árbitro parava toda hora também. E isso acaba enchendo o saco de quem tá assistindo o jogo, né? E aí, tanto acredito para quem tava assistindo o jogo como telespectador, e tanto as pessoas que estavam lá no estádio e tantos os jogadores, o árbitro acabava fazendo com que essas pessoas ficassem nervosas, né? Também na hora que parava ali, o árbitro sempre ia conversar com o jogador, querendo encarar o jogador ali, né? Então, o árbitro, fechando parênteses aqui, o árbitro foi ruim pra mim nessa partida, porque ele piorou o que já era ruim, né? Ele piorou o jogo que já era ruim, ele conseguiu piorar isso e tornar o jogo pior ainda. Por isso que eu coloco no pacote que eu acredito que esse foi um dos 3 piores jogos do Corinthians, com um resumo da ópera inteiro, né? O time não jogando bem, o time com dificuldade de criar, o time não chutou uma bola pro gol no jogo inteiro, então nenhuma bola foi chutada, que já é um problema que o Corinthians está tendo há alguns jogos, né? De não conseguir chutar pro gol, de não conseguir criar nada ali. O Gabriel Paulista, né? Na verdade, também não começou. Foi o André Ramalho, porque o Gabriel Paulista não estava tão legal nos últimos jogos, então substituiu pro André Ramalho, que o André Ramalho também não foi bem nesse jogo. Então, num geral ali, o Corinthians foi muito mal na partida e o Internacional veio para jogar naquele contra-ataque, né? Veio claramente para aproveitar um contra-ataque e conseguir fazer esse gol, né? Mas resumindo, o primeiro tempo acabou 0-0. Foi um jogo truncado, onde teve muita falta, onde o Internacional fez o jogo dele, que é se defender e conseguir atacar em algumas oportunidades, mas nem isso aconteceu, né? O Internacional no primeiro tempo não conseguiu criar, o Corinthians ficou tocando bola de um lado pro outro, não achava nada, era falta toda hora, escanteio. O árbitro parava e a hora que cobrava o escanteio, o árbitro já marcava a falta, não deixava o escanteio rolar também. Resumo do primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, o Corinthians voltou nos primeiros minutos querendo pressionar, mas acabou não conseguindo também. E aí, de repente, o jogo foi se desenhando pro mesmo lugar ali do primeiro tempo, né? Então a gente quem estava assistindo o jogo conseguia identificar que ia encaminhar pro mesmo lugar do primeiro tempo, que ia encaminhar para a mesma coisa, falta toda hora, um jogo truncado, um jogo com muita paralisação por conta do juiz também. Então o segundo tempo foi muito ruim e o Dorival começou a mexer. Já falando um pouco do Dorival, eu acredito que ele demorou para mexer, ele mexeu na hora do intervalo pelo Garro, né? Trocou o Matheus
Matheus Pereira pelo Garro, e aí o Garro entrou. E aí o Garro tá entrando mal também nas partidas, mas eu acredito que não é só culpa do Garro, é culpa do time inteiro, né? O time inteiro não vem bem. Mas o Dorival mexeu logo ali no intervalo e depois demorou muito para fazer a segunda alteração, né? Ele foi mexer só aos 20 minutos do jogo. E aí quando ele mexe, ele acaba, na minha opinião, substituindo errado ali, porque ao invés de ele tirar o André, que não estava jogando bem, ele acaba tirando o Bidon, que estava chamando o jogo, que estava querendo jogar ali, estava querendo criar, né? Tava conseguindo achar alguma coisa, e ele acaba deixando o André em campo. E aí, num contra-ataque, na verdade numa jogada do Corinthians, o Corinthians está atacando, o André acaba errando, e aí o Corinthians toma o contra-ataque, e em uma bola que o Internacional chutou no gol, o ponta do Internacional acaba cortando para dentro e acaba acertando um chutaço no canto do Hugo. O Hugo escorregou no gol, não sei se mesmo se ele não escorregasse, ele conseguia pegar ou não. Eu não tive essa impressão, acho que ele não conseguiria pegar também. Se não me engano foi o Bernabé que fez o gol. E aí com uma bola o Internacional foi lá e fez 1-0, né, pro Internacional. Para quem tava assistindo o jogo, claramente dava para perceber que ou o jogo ia terminar 0-0 ou o Internacional ainda ia acabar fazendo um gol. É aquele jogo que o time de casa tá toda hora querendo fazer o gol, acaba não criando nada, só que você sabe, quem não faz toma. Então foi muito esse jogo, a todo momento eu tava, ou vai ficar 0-0 ou vai ficar 1-0 pro Internacional, e depois que o Internacional fez 1-0, aí piorou. Aí começou muito mais as ceras, né? Porque o 0-0 já tava bom pro Internacional, era um placar que claramente o Internacional estava contente com esse placar, e o 1-0 foi festa, né? Então toda hora o goleiro caía, o atleta do Internacional caía também, os jogadores do Internacional caíam para fazer cera, né? Porque esse também é um problema do futebol no geral, mas no futebol brasileiro eu acredito, eu sempre venho falando nos meus vídeos, né? É um problema maior ainda. Então, 1-0 pro Internacional, o técnico Pesolano começou a fazer as modificações ali, começou a fazer as substituições, colocava zagueiro, né? Acabou colocando mais zagueiro, mais homem de defesa, e claramente o Corinthians não conseguia desenvolver. Aí o Dorival também tinha um Labiade, colocou o Vitinho, o time melhorou, mas mesmo assim acabou não criando nada, né? E se você é torcedor do Internacional ou acompanha o Internacional também, eu acredito que você deveria abrir o olho, porque o Internacional é um time que se demonstrou nessa partida um time muito limitado também, um time sem muito repertório de jogo, lutando por uma bola. Só que eu acredito que o Internacional tem jogadores para conseguir jogar melhor, tem jogadores para conseguir propor jogo também, ou pelo menos jogar um pouco mais do que jogou no jogo de hoje, que jogou por uma bola, e foi uma bola ali que acabou sobrando na sorte, né? Acabar propondo o jogo e ser um jogo melhor pro Internacional, para ele não sofrer tanto, porque o Corinthians é um time que tem um ataque ruim e mesmo assim conseguiu incomodar o Internacional, tá ali. Eu acredito que se o Internacional jogasse com um time melhor, provavelmente iria sentir mais o jogo. E agora, em relação ao Corinthians, é esperar a diretoria ver o que ela vai decidir, se vai permanecer com o Dorival, se não vai permanecer com o Dorival. Agora é um momento de muita pressão pro Dorival, especialmente, pros jogadores também, mas o primeiro que cai é o técnico. Então é um momento de muita pressão pro Dorival, só que é um momento muito importante também pro Corinthians, porque o próximo jogo do Corinthians no Brasileiro é contra o Palmeiras, e esse jogo é muito importante porque o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento, caso venha a perder e alguém que está na zona de rebaixamento ganhar, porque está em 16º do Campeonato Brasileiro agora, e também no meio de semana, se eu não me engano, tem o jogo da Libertadores, e é muito importante para todo mundo que acompanha o Corinthians, sabe que o Corinthians tem dificuldades na Libertadores, e é muito importante que comece ali ganhando e conseguindo se classificar no seu grupo. Bom, vamos acompanhar os próximos capítulos da diretoria do Corinthians, e se você gostou do meu vídeo, siga aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, comenta, curte se você gostou e manda para aquele seu amigo também que gosta mais sobre futebol. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.